A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso e também sou professor da Escola Bíblica Dominical. E você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso assunto de hoje o tema do nosso vídeo é Como é o Inferno, parte 1. Serão 2 vídeos, esse é o primeiro. Então vamos dizer como é o inferno. Antes de passar para a descrição que a Bíblia, que a Palavra de Deus faz sobre esse lugar, eu queria primeiramente trazer algumas informações sobre o inferno. Primeiro, a Bíblia, ela vai usar essa palavra, o inferno é uma palavra latina. E nós sabemos que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Algumas passagens do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Então são 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. E inferno é uma palavra latina. Então quando a Bíblia foi traduzida para o latim, passou a usar essa palavra, inferno. A palavra no original em hebraico é Sheol, e a palavra em grego é Geena ou Hades. Então o Hades ou Geena em grego, ou Sheol em hebraico, ou quando foi traduzido para o latim como inferno, como a nossa língua portuguesa é uma língua que muito principalmente vem do latim, então nós usamos na nossa Bíblia a palavra inferno, que é uma palavra de origem latina. Mas a palavra inferno, como nós conhecemos, não está na Bíblia na sua língua original, apenas outras palavras que são equivalentes. Por exemplo, o texto em hebraico vai dizer várias vezes sobre um lugar chamado Sheol, que é o lugar dos mortos, que é um local de tormentos para aqueles que morreram sem Jesus Cristo. Já no grego, eles vão pegar emprestado uma palavra da linguagem grega, que é o Hades. Na mitologia grega, o Hades é o lugar dos mortos, ele é uma espécie de inferno dos gregos. E essa palavra aparece na Bíblia, no Novo Testamento. A palavra Geena, é uma palavra grega, mas ela vem de uma palavra hebraica. Dentro do Antigo Testamento, fala-se de um lugar chamado o Vale do Filho de Inom, ou Vale de Ben-Inom, Vale dos Filhos de Inom. Nesse vale, as pessoas acendiam fogo ali e queimavam crianças como sacrifício para um deus pagão chamado Moloque, que é um demônio. Então, se oferecia sacrifício de crianças para Moloque naquele lugar. Mais tarde, esse lugar passou a ser usado como um lugar para incineração de lixo. E Jesus pega essa palavra, Geinon, vem do hebraico, vem a palavra Geena em grego, que significa esse lugar que tipifica o inferno. Aquele fogo que não se apaga daquele lugar que incinerava as coisas, ele representa o fogo do inferno. Então, para começar, tudo que nós sabemos sobre o inferno, tudo que você sabe sobre o inferno, de alguma maneira vem de Jesus. Nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum pregador falou mais sobre o inferno do que Jesus. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que o inferno não existe. Alguns pastores hoje dizem que o inferno não existe. Só que, biblicamente falando, se você disser que o inferno não existe, você está dizendo que Jesus ele errou. Você está dizendo que a Bíblia ela está errada. Você vai ter que arrancar várias e várias páginas da Bíblia, porque a Bíblia ela descreve com muitos detalhes como é o inferno. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse lugar chamado inferno, esse lugar de tormentos. Nesse primeiro vídeo eu quero me limitar a responder algumas objeções. Algumas pessoas vão dizer que o inferno não existe e vão usar alguns argumentos para dizer que o inferno não existe. Hoje eu quero desfazer esse erro. Eu quero mostrar que, biblicamente falando, pelo que Jesus ensinou, o inferno é um lugar real. Vamos ver o que Jesus falou sobre o inferno. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus disse assim: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Se você analisar esse versículo com calma, com cuidado, Jesus está dizendo o seguinte: a porta é estreita. Vai dizer que o caminho é estreito
Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, segundo a imagem que Jesus criou, ele vai dizer o seguinte: dois caminhos, um leva para a vida, outro leva para a morte. Um é o caminho que ele vai chamar de o caminho que conduz para a vida. Esse caminho ele vai dizer que ele é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. Então, a ideia que dá é de um caminho que não passa muitas pessoas. A porta é estreita, não dá para passar várias pessoas ao mesmo tempo. É uma pessoa de cada vez. O caminho ele é apertado, ele é um caminho difícil. Dá uma ideia que são poucas pessoas que seguem esse caminho. São poucas pessoas que entram por essa porta estreita. Aí o segundo caminho que Jesus fala é o caminho da morte, que ele chama de caminho da perdição. Ele vai dizer, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E ele diz, são muitos os que entram por ela. Então Jesus está dizendo o seguinte: a porta estreita são poucos os que acertam com ela. A porta larga e são muitos os que entram por ela. Mateus 7, 13 e 14. Por essas palavras de Jesus, nós podemos concluir que o caminho para o céu é um caminho estreito. A porta que é para a entrada do caminho do céu é uma porta estreita. Ele mesmo falou que ele é a porta. O próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 10, na parábola do bom pastor. Ele vai dizer o seguinte: eu sou a porta, entrai por mim. Então essa porta estreita é o próprio Jesus, e o caminho apertado é o caminho que leva para o céu. E Jesus está dizendo claramente: são poucas pessoas as que vão para o céu. Poucas pessoas seguem o caminho da salvação. Poucas pessoas vão para o céu, poucas pessoas são salvas. Mas nesse mesmo versículo 13 e versículo 14, ele vai dizer que o caminho da perdição é largo, a porta é larga, o caminho é espaçoso. Ele vai dizer que são muitos. Então, baseado nessa palavra, nós podemos dizer acertadamente que hoje tem mais gente no inferno do que no céu. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que disse. É a Bíblia que está dizendo. Tem mais gente hoje no inferno do que no céu. Porque Jesus falou, poucos são os que entram por essa porta estreita para a vida. Agora, muitos vão pelo caminho da perdição, são muitos. Então, muita gente hoje está no inferno e poucas estão no céu. Isso vai na contramão de tudo que nós ouvimos falar. Isso vai na contramão de tudo que nós sabemos, de tudo que nós acreditamos. Mas Jesus disse claramente, por esse contexto aqui nós podemos concluir sem sombra de dúvida, tem mais gente no inferno do que no céu. Aí eu quero responder algumas objeções. Primeiro, a pergunta que vai surgir é: quem foi que criou o inferno? Vamos ver isso na Bíblia. E a segunda pergunta é: para quem o inferno foi criado? Criaram o inferno, mas para quem ele foi criado? Mateus 25, versículo 41, palavra do próprio Jesus. Jesus disse: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha o que Jesus fala do inferno: fogo eterno. É um fogo que nunca se apaga, é um fogo que arde continuamente e nunca se apaga, é um fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, biblicamente falando, quem criou o inferno? Foi Deus que criou. Para quem Deus criou o inferno? Para nós? Não. Deus não criou o inferno para o homem, Deus não criou o inferno para a mulher. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos que se rebelaram junto com ele. Então, o diabo e seus demônios vão para o inferno. Esse é o destino final, do inferno para o lago de fogo. E vai dizer que lá é o fogo eterno, que nunca se apaga. Então, biblicamente, Deus criou o inferno? Sim, mas Ele não criou para nós. Ele criou para o diabo e criou para os seus anjos, para os anjos caídos, os demônios. Versículo 46, fala das pessoas que estão na esquerda de Jesus. Ele fala assim, no dia do grande julgamento das nações. Versículo 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, quem estiver na direita naquele dia vai para a vida eterna, quem estiver para a esquerda para o castigo eterno. Esse versículo 46 vai dizer que os homens e as mulheres naquele momento vão para o inferno. No versículo 41 ele diz: o inferno é para o diabo e para os seus anjos.
Mas no 46 diz que muitos homens vão para o inferno. Então Deus não criou o inferno para os homens irem. Deus criou para o diabo e os seus demônios. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, o homem vai para o inferno de enxerido que não era para ele. Deus não criou o inferno para o homem. Mas por causa do pecado, o homem vai com as próprias pernas e entra no inferno. Pela própria vontade, ele entra pela porta larga, segue o caminho espaçoso e está indo para a morte, está indo para a condenação eterna, para o inferno. Primeira objeção é: como pode um Deus bom, um Deus que é amor, criar um lugar tão horrível como o inferno? Você vai citar para mim, mas 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Como é que Deus é amor e ele lança alguém no inferno? Como é que Deus é amor e cria um lugar tão horrível, tão horripilante, tão terrível como o inferno? Simples. Hebreus capítulo 12, versículo 29 vai dizer o seguinte: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é amor? Sim, mas Deus também é fogo consumidor. Salmo 11, verso 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Olha o que esse salmo diz: Deus é justo e Deus ama a justiça. Hebreus 12, 29 diz que Deus é fogo consumidor. Então Deus é bom? Lógico, Deus é bom. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor, Deus também é justo. O Deus que é bom, Ele perdoa o pecado. Mas o Deus que é justo, Ele não pode deixar o pecado passar de qualquer maneira. Tem que haver um arrependimento, tem que haver uma entrega. A pessoa tem que entregar a vida para Jesus. Vamos ver isso na Bíblia. Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abacuque vai fazer uma queixa para Deus. Ele fala assim: tu és tão puro de olhos. Ele fala isso para Deus: Senhor, o Senhor é tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Abacuque está dizendo o seguinte: Deus, Ele é tão bom, Deus, Ele é amor, Deus, Ele é tão bondoso que Ele não consegue nem olhar para o mal. Mas ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma queixa para Deus: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque não entende, fala: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é tão puro de olhos que não pode nem ver o mal. Como o Senhor tolera essas coisas acontecendo e não faz nada? Aí a resposta está lá em Romanos capítulo 2, versículo 4. Paulo vai dizer o seguinte: ou desprezais a riqueza da sua bondade. Deus, Ele é tão bom, tão rico em bondade, Ele fala assim: vocês vão desprezar a riqueza da bondade de Deus e tolerância e longanimidade. Deus é bom, Deus é tolerante, Deus é longânimo, ou seja, paciente. Então Deus está tolerando, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus, Ele vê você pecando, mas Deus não te mata, Deus não te destrói, porque Deus é bom, Deus, Ele é longânimo, Deus, Ele é paciente, Ele tolera o seu pecado, Ele não te destrói, Ele é fogo consumidor, Ele é justo, Ele ama a justiça, sim, mas Ele, na sua bondade, Ele permite que o mal seja feito. Ele deixa o assassino continuar matando, para dar um tempo para o assassino se converter e mudar de vida. Deus deixa o traficante continuar traficando drogas, para dar tempo para ele se arrepender e não ir para o inferno. Deus deixa a prostituta continuar se prostituindo. Deus não mata a prostituta, Ele espera a prostituta se converter. Deus está dando tempo para o ladrão, para o homicida, para a prostituta, para o mentiroso. Deus está dando tempo para todo mundo. Mas Deus, Ele é justo, Ele é tão santo, Deus, Ele é tão justo, tão bom, que Ele está se segurando para não fazer nada. Ele está vendo o mal acontecendo no mundo. Eu olho o jornal, eu fico indignado. Eu ligo a televisão no noticiário, eu fico indignado. Imagina Deus, na sua pureza, na sua bondade, Deus vendo o noticiário, Deus vendo as mortes, Deus vendo a maldade no mundo. A Bíblia diz que Ele está tolerando isso. Romanos 3, 24 vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Aí olha o 25: a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para
manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, olha a palavra que a Bíblia usa, tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus está tolerando o pecado, não está sendo fácil para Deus, mas Deus está aguentando. Deus está vendo alguém matar o inocente, Deus está lá se segurando, mas Deus é tolerante, Deus está deixando, deixa ele matar. Deus está vendo alguém roubar alguém, e Deus está lá, deixa ele roubar, deixa mentir, deixa adulterar, deixa trair, deixa enganar, deixa pecar. E o homem está pecando, e Deus sendo tolerante, Deus está deixando impune, Deus está esperando a pessoa se converter. Deus envia um profeta, envia um missionário, uma missionária, um pregador, e a pessoa não se converte. Deus dá tempo. Isaías capítulo 55, versículo 6, fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Dá tempo ainda de mudar, dá tempo de buscar Deus. Versículo 7: deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então Deus não mata na hora, porque Deus está esperando o tempo certo para perdoar, mas Ele não vai esperar para sempre. Deus está aguardando, Deus está tolerando. O Deus que é bom, o Deus que é amor, está esperando, mas o Deus que é justiça, quando chegar a hora, Ele vai falar: poxa, alguma coisa tem que ser feita. O que Deus vai fazer com a pessoa? Ou ela vai para o céu, se ela aceitou Jesus, ou ela vai para o inferno, se ela não aceitou Jesus. E aí você vai me perguntar, aí vem a primeira objeção, foi a que eu falei: como um Deus bom, um Deus que é amor, cria um lugar tão ruim como o inferno e manda os homens para lá? A resposta é: Deus ele é bom, mas Deus também é justo, e Deus sendo justo, Ele tem que fazer alguma coisa com um pecador que não quer se arrepender. E em segundo lugar, não é Deus que lança a pessoa no inferno, é a própria pessoa que vai andando do próprio caminho, vai com os próprios pés para o inferno. Então quem está no inferno está lá porque escolheu isso, a sua vida foi direcionada para isso, entrou pela porta larga, andou pelo caminho espaçoso e foi para o inferno. Segunda objeção é, você vai dizer: tá bom, mas tudo bem, vamos dizer que o inferno existe, vamos dizer que os homens vão para lá para o inferno. Aí vem a grande objeção contra o inferno: imagina um homem que viveu 70 anos na terra, 70 anos de pecado, pecou a vida inteira, morreu, e esse homem vai entrar no inferno e vai passar séculos e séculos, e milênios e anos para sempre, para todo sempre, durante todos os dias da eternidade. Ele nunca vai sair do inferno, ele vai queimar no inferno para sempre, e isso nunca vai acabar. Aí você vai me dizer para mim: poxa, isso parece desproporcional. Ele passou 70 anos pecando, ele deveria passar 70 anos no inferno e depois solta ele, ou depois mata, destrói, sei lá. Ou então passou 70 anos, vai passar o dobro, 140 anos no inferno e depois acabou. As pessoas argumentam dessa maneira, falam: poxa, parece desproporcional, muito tempo, eternidade, não parece ser justo. Só que essas pessoas cometem um erro muito elementar, um erro muito fácil de ser derrubado. Qual é o erro? As pessoas que falam assim vão dizer o seguinte: ela tem que ficar no inferno o tempo que ela passou pecando, ou um tempo mais ou menos proporcional. Tem que ter uma regra de proporção aí, porque ela não vai passar a vida inteira no inferno porque viveu poucos anos na terra, cometeu poucos pecados, ou não teve tanto tempo de pecar e vai passar a eternidade no inferno. Eu vou te fazer uma pergunta que vai derrubar completamente esse argumento. Imagina o seguinte: imagina que eu sou um assassino, eu vou pegar uma arma, eu vou matar alguém. Quanto tempo eu vou passar na prisão por ter matado alguém? Imagina se eu pego uma arma, dou um tiro na cabeça de alguém, pá, matei alguém. Aí vamos dizer que eu contei no relógio, demorou 2 segundos para a pessoa morrer. Por essa lógica, eu vou falar diante do juiz: senhor juiz, meritíssimo, eu levei 2 segundos para matar ele, eu tenho que passar 2 segundos na cadeia. Ele vai rir de mim. É uma argumentação ridícula, é uma argumentação que não vale de nada. Eu não vou passar o tempo na cadeia baseado no tempo que eu demorei passei cometendo crime.
eu vou passar um tempo na cadeia baseado na gravidade do crime. Então, se eu roubei o banco em 1 minuto, eu não vou passar 1 minuto na cadeia. Não é o tempo que eu demorei para roubar, não é o tempo que eu demorei para matar. O tempo não tem nada a ver com isso, praticamente é quase irrelevante, tem pouca relevância. O importante é a gravidade do crime. Então, quem está no inferno está lá por causa de um crime terrível, um crime tão hediondo, tão horrível, que merece ser castigado a eternidade. Que crime é esse tão horrível, tão hediondo? Que crime é esse que merece a punição eterna? O crime é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os homens rejeitaram Jesus. Quem está no inferno cuspiu na cara de Jesus. Quem está no inferno rejeitou Jesus. Quem está no inferno não quis Jesus, não aceitou Jesus. Quem está no inferno praticamente crucificou Jesus de novo. Quem está no inferno cometeu o mesmo crime: rejeitar Jesus, rejeitar a salvação, dizer que Jesus morreu em vão. Não precisava Jesus ter morrido, porque ele é bonzinho. Não, eu sou bom, eu sou melhor que a maioria das pessoas, eu nunca matei, nunca roubei. E você precisa de Jesus. Se você rejeitar Jesus, está cometendo um pecado terrível, um pecado que merece ser punido durante toda a eternidade. Além do mais, o nosso corpo ele é mortal, mas a nossa alma é imortal. Olha o que Jesus falou, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus disse isso. Você tem medo de bala perdida? Tem medo de ser assassinado? Tem medo de sofrer acidente? Tem medo de terremoto, de furacão? Jesus falou: não tenha medo de nada disso. Isso só pode matar o seu corpo, mas a sua alma vai para Deus, para o céu. Agora, tenha medo daquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno, fazer perecer a alma no inferno. Essa palavra perecer não significa ser destruída, significa sofrer. Então a alma pode sofrer, perecer no inferno e passar a eternidade lá, porque a alma não vai morrer nunca. A sua alma nunca vai morrer. O seu corpo morre, mas a alma não. Então a sua alma vai ficar a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Então essas são as principais objeções. Como um Deus bom cria um lugar tão horrível como o inferno, e por que o inferno tem que ser por toda a eternidade? Então biblicamente a gente responde: Deus ele criou o inferno não para o homem, criou para o diabo. E o homem vai para lá porque ele quer ir, porque as suas decisões fazem ele ir para o inferno. Mas o caminho da salvação está aí, que é Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, você pode fazer isso agora mesmo. Então, são 2 estradas, 2 caminhos, um para a vida, outro para a morte. Para encerrar esse vídeo, no próximo vídeo eu vou descrever com riqueza de detalhes como é o inferno, bem descrito pela Bíblia, pelo próprio Jesus. Então, se você quer saber como é lá, assista o nosso próximo vídeo. Para fechar esse vídeo de hoje, eu quero apenas falar mais uma coisa. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: não acredito no inferno, eu acho que ele não existe. Para essas pessoas eu digo o seguinte: eu posso dizer assim, eu não acredito no fogo, não acredito que existe fogo, e tem uma fogueira aqui. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou pensar assim: bom, não acredito em fogo, eu não vou me queimar. Mas se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Mas eu falo: mas como? Eu não acredito em fogo, como é que eu me queimei? O fogo não está nem aí se você acredita nele ou não. O fogo ele vai queimar porque ele existe, queira eu acreditar ou não. Eu posso dizer o seguinte: não acredito em eletricidade, vou enfiar a mão na fiação ali, vou botar o dedo na tomada, vou juntar um fio com o outro. Não acredito em eletricidade, mas eu vou levar um choque. Ah, mas como que eu levei um choque se eu não acredito em eletricidade? Porque ela existe. Você pode dizer o seguinte: eu não acredito no inferno, mas ele existe. E um dia todo mundo vai acabar acreditando nele, talvez de um jeito terrível. No fim das contas, todo mundo vai acreditar no inferno. Então é melhor você acreditar agora, enquanto dá tempo de sair dele, do que quando for tarde demais. Buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. Nem sempre vai poder, nem sempre vai existir essa possibilidade. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje. No nosso próximo vídeo eu vou fazer uma descrição de como é o inferno, uma descrição pela Bíblia, pelo próprio Jesus. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, lembre-se sempre, a Bíblia responde.